Somos corpos parados ou em movimento, criando certos padrões no espaço e no tempo. Cada sociedade, cada fração de sociedade, implica uma maneira peculiar de organizar as pessoas. Quem está próximo de quem, com quantos, fazendo o quê, onde e quando. O balé da rua, expressão de Jane Jacobs, é um caso particular. A dança dos corpos é mais variada no tipo e quantidade da gente em lugares diversos. Interiores, exteriores, públicos, privados, artificiais, naturais. Corpos criam desenhos que variam com as horas do dia, os dias da semana, os meses do ano, as ocasiões rotineiras ou as especiais, a economia da vida cotidiana e as atividades políticas ou cerimoniais, de maneira mais ou menos planejada, mais ou menos concentrada no espaço e no tempo. Somos muitos em grandes grupos, muitos em pequenos grupos, somos poucos ou estamos sós. Somos semelhantes ou somos diferentes? Exercemos diversas práticas. Padrões de corpos integram um estilo de vida, simetrias ou assimetrias sociais. Em Fortaleza, a distinção social é evidente na segregação dos corpos. Há duas cidades, a mais antiga, mais popular, horizontal, a oeste. A mais moderna, mais rica, vertical, a leste. Mudam a população, a arquitetura, o uso do espaço. No centro antigo, edifícios mais baixos, fachadas contínuas, prédios colados entre si, frequentes portas e janelas para as ruas, mais pedestres que veículos, mistura de atividades, muita gente no espaço público. A Praça do Ferreira e as ruas próximas são o ápice do sistema. A história da praça ilustra os efeitos da arquitetura nas pessoas. Desde o Campo de Areia, de 1839, passa por várias etapas. Uma reforma de 1969 inclui taludes, prédios, degraus, jardins elevados. Torna-se pouco ocupada e as críticas são muitas. Em 1991, Fausto Nilo e Delberg Ponce de León
têm projeto de restauro implantado. Eles recuperam essenciais atributos da antiga praça. Ela novamente se articula com as ruas próximas. Os quiosques e outros elementos, bem posicionados, não bloqueiam os fluxos de pedestres, pelo contrário, os consagram e os tornam mais agradáveis. Há cantinhos menores, aconchegantes, e lugares maiores, valorizando os elementos escultóricos. Há lugares ao sol e lugares à sombra. A arquitetura traz as pessoas de volta. Em 2001, a praça é escolhida como símbolo por excelência da cidade. Na parte leste da cidade, espigões, habitacionais ou não, frequentes muros cegos, poucas lojas abrindo para as ruas, mesmo nas mais movimentadas, shoppings, pouca gente visível. Não só a arquitetura interfere na dança dos corpos, pois a dança é parte de um quadro social amplo. Contudo, a arquitetura não é neutra. Ela condiciona esses sistemas de encontros e esquivanças. Em alguns casos, o determina, contribuindo para o tipo e a quantidade da gente nos lugares, do indivíduo isolado a milhões de pessoas. O monge vive solitariamente no mosteiro, flutuante sobre um pequeno lago,
entre montanhas. O isolamento físico radical é o correlato arquitetônico da esquivança máxima. A separação do sagrado ocorre em certas sociedades, não em todas. O extremo oposto é Copacabana. É um bairro densamente edificado. Os edifícios são colados uns aos outros, formando fachadas contínuas para as ruas e praças e espaços abertos no interior dos quarteirões. Os 150 mil habitantes, em 4 quilômetros quadrados, demandam grande e variada quantidade de serviços. Você tem praticamente tudo a pequena distância de casa. Copacabana é uma centralidade urbana a atrair moradores de outros bairros. Há apartamentos que abrem somente para o interior das quadras. Perdem a vista direta da rua, mas usufruem o silêncio dos pátios e podem ser climaticamente agradáveis. O grande encanto do bairro está na quantidade e na diversidade de gente, atividades, lugares. O edifício Master, na Domingos Ferreira, tema do grande filme de Eduardo Coutinho, tornou-se símbolo dessa variedade. As vias longitudinais são as mais movimentadas, articulam o bairro como um todo ou conectam ao resto da cidade. As transversais são relativamente segregadas, mais tranquilas, onde o fluxo de passagem é menor, embora sempre existente, como é típico das boas cidades, mesmo nas áreas residenciais. E há as pracinhas, como a Edmundo Bittencourt, no bairro Peixoto, usada por bebês a idosos. Ao redor da praça, a altura menor dos edifícios é harmônica com a atmosfera bucólica do lugar. É surpreendente estarmos em Copacabana. Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vivo a murmurar, só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Aqui mora o delegado Espinosa, personagem fictício dos carioquíssimos romances de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Das janelas da praça, imaginamos o delegado a nos espiar. Já fiz o meu programa para esta noite. A charmosa Galeria Menescal, ligando a Barata Ribeiro a Nossa Senhora de Copacabana, é parada obrigatória de Espinosa no rumo de casa. Aqui ele compra suas esfirras. Um bom lugar para se encontrar. Salvo exceções relativamente recentes, os edifícios são de altura similar, cerca de 12 pavimentos, o que confere uma identidade clara ao bairro. No conjunto, existe grande variação de tamanho, acabamento, idade e localização dos apartamentos
favorecendo a diversidade social do lugar. Copacabana. Sem contar as 4 favelas que sobem os morros que o contornam. Uma semana. Claro, e a praia. Espaço democrático por excelência, lugar de beleza ímpar, um dos ícones urbanos mais fortes desta cidade tão rica em símbolos. Pra se amar. Do monge isolado em seu mosteiro ao carioca de Copacabana, a variação no tempo e no espaço é imensa. O desafio é entender as implicações sociais da variação. A dança dos corpos e a arquitetura são faces da mesma moeda. Se eu encontrar um novo amor, Copacabana. Copacabana, princesinha do mar. Pelas manhãs tu és a vida a cantar, e à tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar